O que vou dizer agora para você vai te chatear. Então lá vai. 3 motivos que a Bíblia diz que comer carne de porco é pecado. Mas antes de pular esse vídeo, assiste pelo menos o primeiro argumento. Quer saber mais sobre isso? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo, especialista em interpretação bíblica e este canal tem a intenção de te ajudar a entender a Bíblia de maneira simples e descomplicada. O assunto de hoje, ele é provocativo, é um assunto que as pessoas não gostam, é um assunto em que quando nós tratamos as pessoas já falam, ó, lá vem o legalista, lá vem o adventista que não pode isso, não pode aquilo, e a gente sai como um chato na história, né? Mas é um vídeo necessário, é o necessário. Eu não quero me intrometer na sua vida, eu não quero dizer o que você pode ou não pode fazer. Eu quero apresentar apenas aquilo que eu creio segundo a palavra de Deus. E se o Espírito Santo mover o teu coração a fazer mudanças, amém. Mas assiste esse vídeo porque vai ter bons argumentos bíblicos para que você compreenda o plano de Deus para a sua vida. As pessoas muitas vezes elas de alguma forma elas foram criadas segundo um costume, segundo uma tradição, né? É envolvido numa cultura e quando vem alguma coisa que choca esta cultura, essa tradição, a nossa tendência é logo rejeitar tudo, né? Mas se eu machucar o teu coração ou de uma forma ferir a sua tradição, esqueça o Adriano aqui, esqueça o Adriano, fique com os argumentos bíblicos. Eu vou fazer uma reação a um vídeo que recebi um tempo atrás de um seguidor. Ele mandou para mim e falou assim, pastor, como responder essa questão? E eu assisti esse vídeo e quero agora responder esse seguidor. Falando nisso, segue a gente lá no Instagram, no minutoprofético.oficial. Sempre tem conteúdo ali, caixinhas de perguntas, e você pode também mandar suas dúvidas no direct, que sempre que possível estou ali respondendo. Vou aproveitar e já pedir a sua inscrição no canal, se você não é inscrito. Eu tenho percebido ali no Analytics do YouTube que 50% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Então, apoie esse canal, seja inscrito. É simples, tá? Curtir aqui, compartilhar, se inscrever. Apoie o nosso ministério. E só lembrando você do nosso curso Apocalipse Revelado. Tem um link aqui na descrição onde você pode assistir a nossa primeira aula gratuita. Existem vários módulos e mais de 25 aulas falando só sobre o livro do Apocalipse. Lá você vai encontrar materiais didáticos que vão te ajudar na compreensão. E também você pode replicar na sua igreja, no seu pequeno grupo, na sua classe bíblica, os estudos do livro do Apocalipse. Então não perca tempo, adquira hoje algo que vai fazer bem para você e para a sua comunidade. E adquirindo o curso, você abençoa o Ministério Minuto Profético. De tudo que eu falar aqui hoje, eu preparei um e-book simples, mas com as respostas, com os textos bíblicos, para de alguma forma te direcionar no seu estudo. E esse material para você conseguir é totalmente grátis. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Você entra na plataforma Minuto Profético Academy, que é simples, é só você digitar no Google, minutoprofético.com. Você entra lá na plataforma, você registra, coloca teu e-mail, a tua senha que você quer colocar a senha e tal. Quando você entrar na plataforma, vai ter um módulo arquivos grátis para baixar. Você entra lá, vai estar esse book e vários outros materiais que você pode baixar de maneira gratuitamente, ok? Então é só entrar aqui no link e adquirir esse material totalmente grátis. Vou colocar aqui na tela o nosso vídeo para a gente reagir o vídeo que me mandaram lá no Instagram. Deixa eu pôr aqui, beleza? Bora lá então? Vamos ver. Proibir o cristão de comer qualquer tipo de alimento é uma doutrina de demônios. Eu vou ler 2 textos e você não terá mais dúvida a respeito disso. Então olha só, ele já está falando que proibir alguém de comer é doutrina de demônio. Isso é perigoso o que ele está dizendo. Ele tem que ter uma boa resposta. Vamos ver. Preste bem atenção, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a seguir diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos abandonarão alguns a fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que proíbem o casamento, ordenam a abstinência de manjares, de alimentos, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebida com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, peraí, ele está dizendo o seguinte: tudo é bom, né? E ele fez uma salada aí, né? Primeiro ele fala aqui sobre doutrinas de demônios. Só que aí ele fala assim, proíbem o casamento. Ele está falando, Paulo está falando sobre aquela ideologia, sobre o celibato, algo que não é o plano de Deus. Então ele já está misturando. Aí ele fala assim sobre manjares. Aí a gente tem que entender que tipo de manjares que ele está dizendo. No caso, ele está colocando que manjares é tudo, não é tudo, é a carne de porco, é tudo que você quiser. Porque aí é simples, segundo ele, você faz uma oração e está tudo certo. Então vamos colocar ali na nossa mesa um cadáver. Vamos colocar um cadáver, vamos fazer oração, né? Porque Deus fez o homem bom, né? O homem é bom, né? Então você faz uma oração e pode comer de tudo. Olha que teologia perigosa. Isso aqui é um exemplo de uma pessoa que não tem compromisso com o contexto. Eles usam o que nós chamamos na teologia de texto-prova, porque o texto-prova aparece uma palavrinha ou outra que tem a ver com o que nós estamos falando, então a pessoa insere o que quiser dentro do texto. Né? Então ele está dizendo que eu posso comer de tudo, eu só orar e agradecer a Deus que está tudo liberado, porque quem proíbe a alimentação está usando uma doutrina de demônio. Lamentável. Olha só a questão do apóstolo Pedro, desce um lençol do céu. Escute, Hum, Atos capítulo 10, versículo 11. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol lotado pelas quatro pontas, vindos para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Todos os animais, o porco estava aqui. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda, não comi carne de porco. E a segunda vez a voz lhe disse: não faças tu comum o que Deus purificou. Portanto, coma, ore, agradeça a Deus. A oração está escrita pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Não tenha medo de tomar café, de comer carne de porco, de se alimentar conforme os seus desejos, contanto que seja. olha só, conforme o seu desejo. Então tome café, né, que é um estimulante, é uma droga. Então beba tudo que é porcaria, mas é que porque você tem o seu desejo e pode comer, tomar. Aliás, todos os quadrúpedes, então pode colocar o elefante lá, coloca o leão, a onça, coloca o jacaré, tudo que você imaginar, coloca ali para comer, pode comer, desde que você faça uma oração e também seja moderado, né? É o que ele vai dizer agora, ó. Moderadamente, para você não passar mal. Faça as coisas bem Hum. feitinho, faça a sua carne de porco bem fritinha, cultive os bons hábitos de higiene, Deus será glorificado, você será honrado e vai viver uma vida que vale a pena ser vivida. Incrível, né? Então é assim, ó, a gente faz uma oração e está tudo liberado. Eu vou colocar aqui na tela esse texto de Pedro, né, em Atos capítulo 10. E a gente vai dar uma olhada. E vocês vão perceber o perigo de usar um texto, né, fora de um contexto. E ele aqui não respeitou nenhuma lei da hermenêutica. Eu quero começar aqui mostrando para vocês o início do capítulo. O capítulo 10 começa com a seguinte história, ó. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse. Então, um anjo vai até esse gentil, e ele passa uma mensagem para este Cornélio. Então, ele não era judeu. Então, o capítulo 10 já começa com uma visão de um gentil tendo uma visão de um anjo, certo? Depois você continua lendo todo o capítulo,
Agora você vai para a visão de Pedro. Aí seguindo para o verso 9, olha só o que diz, ó. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de fazer o quê? Orar. Hã? Então, olha só, ele estava em momento de meditação com Deus. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio o que, gente? Um êxtase. Então, assim, ó, veio sobre ele algo sobrenatural. Então você vai ver esse êxtase, você vai encontrar em Daniel, você vai encontrar em Apocalipse, no livro de João. Esse êxtase, essa maneira de Deus revelar, se revelar para o profeta através do êxtase, tem a ver com o semaino. Né? É algo que eu tenho estudado e a minha dissertação de mestrado. Mas enfim, eu quero que você entenda que Pedro teve algo sobrenatural que veio com ele, veio sobre ele, veio uma visão. Tá? Então vi o céu aberto e descendo o objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então, o que foi mostrado para Pedro é um semainon, é um símbolo. Não é literal, é um símbolo que aponta para uma literalidade. Então, o símbolo em si não é o literal. Então, os animais representam algo. Os animais não são os animais, percebe? O símbolo ele aponta para uma literalidade, ok? Então, vamos lá. E ouvindo se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor. Perceba que Pedro está com fome e Deus fala assim: ó, vai lá, mata e come. Pega essa ideia aqui, ó. Deus usou uma necessidade humana, no caso de Pedro, que estava com fome, para expressar a sua vontade, a vontade de Deus, né? Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum, olha a expressão aqui, ó, comum e imunda, tá? Deixa eu já explicar isso aqui, ó. Imunda é muito claro. Levíticos 11 vai falar sobre animais puros e impuros, imundos imundos e puros, enfim. Só que o que seria comum? Por que comum? Já se perguntou aqui? Aqui são duas palavrinhas, né? Koinos e akatarkonos. Koinos e akatarkonos. É uma coisa assim, tá? Eu não vou lembrar aqui de cabeça. Né? Comum e imunda. O que é uma coisa imunda? São o porquinho. Imundas, gente, não é que o animal é desprezível. Deus fez os animais e os animais são bons. São bons, claro, têm suas funções. Só que os animais imundos que levam esse adjetivo são animais impróprios para o consumo, ok? Para o consumo. Então, Deus não fez tudo para você comer de tudo, não é bem assim, né? Tem que tomar cuidado com isso. Não vai fazer como o irmão aqui, que diz que é só fazer uma oração e pode comer de tudo. Deus, ele é o Criador, ele te criou, ele sabe o que é necessário para a sua sobrevivência. Nem tudo que Deus fez é para a gente comer ou beber, entende? Mas enfim, então Deus fez essa separação sobre o que é imundo e que é puro. Tá? E dentro do que é imundo está o porquinho, que mais que eu lembro aqui? Outros animais, né? O peixe de couro, tem a lista lá em Levítico capítulo 11. O material que eu vou disponibilizar aqui tem todos esses argumentos que você pode baixar lá na plataforma, certo? Mas aí o Pedrão, além de falar que não come nada imunda, também, imundo, ele também não come nada comum. E o que seria o comum aqui? Então vou te explicar aqui. A ideia é o seguinte: imagine só, a galinha. Tem a galinha. A galinha é uma ave que pode ser comida, né? Não é imunda. Mas se tiver um porquinho, que é imundo, e a galinha conviver, se tocar no imundo, no porco, esta galinha ela fica imprópria para os rituais. Vou explicar melhor. Vamos supor que você é um sacerdote, é um levita, e você vai lá ministrar no santuário, certo? Então, assim, o judeu já não comia coisa imunda, nenhum judeu. Mas o judeu poderia comer a galinha, certo? A galinha. Mas ele, como sendo sacerdote que vai ministrar no santuário, ele não poderia comer a galinha pura, que entrasse em contato com o porquinho. Percebe? Porque quando a galinha, que é pura, toca no animal imundo, que é o porquinho, ele se torna comum, como está dizendo aqui o texto. Ó, comum, é um comum.
E o comum não pode ser comido por alguém que ministra, alguém que está ligado ao ministério, do santuário, à religião. Entende? Então, por isso que Pedro fala que ele jamais comeu coisa comum, ou seja, que tocou em coisa imunda, e muito menos a imunda. Ah? Então, acredito que hoje você aprendeu algo a mais aqui no canal. Ah? Então, as pessoas pegam esse texto para dizer, ó, tá vendo? Deus falou assim, ó, você estava com fome, Pedrão estava com fome, né? Então, Deus falou, pode comer, e você está desobedecendo, né? Você está usando doutrina de demônio. Mas eu queria que você agora, é, com tudo que eu falei aqui, esse texto, lembrasse de uma situação. Lembra, eu vou até tirar a tela aqui, porque isso aqui é muito bonito, ó. Ah, vocês lembram do episódio da mulher de Samaria, samaritana? Olha só, lembra que Pedro está com fome, né? E Deus mostra lá o lençol, fala mata, come e tal, né? E olha que link interessante. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o texto, ó. Presta atenção no verso 8, ó. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para fazer o quê? Comprar alimentos. Aí tem a história da conversa, o diálogo com a samaritana, né? Muito bem. Aí, gente, diz o seguinte no verso 31. Olha que interessante, ó. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come, come, trouxemos a comida. O senhor não estava aqui com fome? Mas ele disse o seguinte, ó. Mas ele disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E diziam então os discípulos um com o outro: Teria, porventura, alguém trazido comida, o que comer? Será que a samaritana, a mulher que estava aqui, deu comida para ele? Mas ele estava com fome. A gente foi lá na cidade para comprar comida e ele agora não quer comer? Olha que interessante. Jesus diz no verso 34: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar o que, gente? A obra. Então, esta é a comida que Deus quer, realizar a obra. Hã? E aí diz o seguinte, ó. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho que anunciara. E ele me disse tudo o que tinha feito. Né? Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam que ele permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que para Jesus, a comida que Jesus queria comer era fazer a vontade do Pai, certo? Que era pregar o evangelho. E Pedro não estava com fome física. Mas aí Deus mostra para ele a vontade de Deus, que era pregar o evangelho, pregar o evangelho. Assim como Pedro tinha as necessidades físicas de comida, Deus tinha uma necessidade que Pedro deveria atender, que é pregar o evangelho. Você não está com fome? Então eu vou mostrar para você o seguinte. Esses animais, Pedro, mas Senhor, eu nunca comi isso. Tá bom, mas você está considerando impuro aquilo que eu não considerei. Ou seja, Pedro, você está considerando a minha comida, o meu desejo, que é pregar o evangelho para outras pessoas, como algo impuro. Você não está indo pregar o evangelho para os gentios. Lembra que nós começamos o texto de Atos falando sobre Cornélio, um gentio que tem uma visão? E se você leu Atos capítulo 10, o próprio anjo fala que Pedro iria se encontrar com ele, né? E é o que acontece. Aquela visão que Pedro tem, né, para que dos animais era um anúncio, uma explicação para que Pedro pudesse ir atrás das pessoas. Porque o gentio, gente, os judeus consideravam os gentios como impuros, como cães, que eles não eram merecedores da graça, eles não poderiam fazer parte do reino, parte de Israel, entende? Então os judeus consideravam os gentios como impuros, como os animais impuros, não pode comer. Mas Deus falou assim: não. Assim, Pedro, como você considera animais puros e imundos, né, e tem considerado os gentios como os impuros, mas eu quero que você entenda o seguinte: eles não são impuros. Eles devem receber o alimento da vida. Você deve ir atrás deles. E o próprio texto vai dizer isso. Vou colocar aqui na tela agora a conclusão de Pedro, segundo a visão que ele teve. Né? Deixa eu mostrar aqui. Vós bem sabeis que é proibido um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Lembra do comum e o impuro? Ou seja, o gentio é impuro, mas se um judeu encostar num gentio, ele se torna comum. Ou seja, ele também não poderia participar das cerimônias do templo, porque ele agora encostou em algo impuro. Olha a situação, né?
Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considere comum ou o quê? Imundo. Não está falando de alimentação. Mas o pastor aqui disse que não, porque se você seguir doutrinas que te proíbem alimentação, é doutrina de demônios. Só que ele está indo contra a própria palavra de Deus e está usando um texto totalmente fora do sentido, não tem nada a ver. Então, dizer que agora eu posso orar, né? Posso orar e pedir para Deus abençoar e tá tudo certo. Mas eu quero agora mostrar para você um outro fato importante. O outro fato é o seguinte: as pessoas dizem que a lei dos alimentos puros e impuros surgiu com os judeus. Por isso que vem essa tradição de interpretação que essa lei é somente para os judeus. Mas eu vou mostrar agora o segundo fato, que mostra para você que esta separação de puro e impuro já existe muito antes da lei de Moisés. Vou colocar na tela aqui rapidinho. Você chega em Gênesis no capítulo 7, lembra quando Noé ele vai entrar na arca e tem que levar os animaizinhos e tal? Olha que interessante, ó. Diz assim no verso 2, capítulo 7, verso 2, diz assim, ó: de todo animal limpo levará contigo 7 pares. Animais limpos, já tem aqui, ó. Macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, um par, que é um macho e sua fêmea. Então, antes lá da lei de Moisés, já havia distinção de animais limpos e animais que são impuros. E aí, por que 7 animais dos limpos e um só dos impuros? É uma questão de lógica aqui, porque quando a arca descesse às águas, não haveria vegetação. Então, a família de Noé precisaria se alimentar. E ele ia se alimentar do quê? Dos animais puros. Tá? Então, esse é o segundo fato que eu tenho para apresentar para você. Mas tem um terceiro, que para mim ele tem muita coerência e, e é algo profético. Preste atenção neste argumento aqui sobre questão de comer coisas abomináveis, coisas imundas que Deus não quer que você coma. Qual será a consequência disso? Vou colocar na tela para você. Ao ler Isaías 66, nós temos ali, é como se fosse um prenúncio do juízo de Deus sobre os ímpios e a restauração de Israel, a da nova terra. Quando você vai no verso 14, olha que interessante o verso 14. Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva da terra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra quem? Os seus inimigos. Está falando sobre justiça, sobre a exaltação dos fiéis, né? E ele continua dizendo o seguinte, ó: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua o quê? Repreensão em chamas de fogo. Juízo. Verso 16. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Isso é uma cena de Apocalipse. E serão muitos os mortos da parte do Senhor. Isso é Apocalipse 19, diz claramente, fala sobre fogo, fala sobre a espada que vai ferir as nações. Olha o verso 17. Os que se santificam se purificarão para entrarem nos jardins os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Então, Deus está falando assim: aqueles que se purificam, que têm seus rituais, não segundo a graça, segundo a aliança do Senhor, mas que fazem contrário à aliança e que comem o que, gente? Carne de porco, coisas abomináveis, ratos serão o quê? Consumidos, diz o Senhor. E olha o verso bem conhecido, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas, e elas virão e contemplarão a minha glória. Então você vê aqui um texto sobre juízo, apontando que aqueles que não se santificaram na verdade, se santificaram segundo o seu desejo, como diz aí o irmão, que tudo que está no seu desejo, no seu coração, você pode fazer. É só você pedir lá para Deus abençoar. Isso não existe, tá? Isso é bíblico e ele está totalmente equivocado. Deus está falando que vai punir os desobedientes que comeram carne de porco, que comeram ratos, coisas abomináveis que Deus nunca pediu e nunca liberou para comer. Então, gente,
Preste atenção nesses argumentos que mostrei para você. Talvez surja alguma dúvida. Ah, mas Jesus diz que contamina não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. No material que você vai baixar no link aqui, tem a explicação. Jesus não está falando sobre alimento, está falando ali sobre lavar as mãos, né? Ah, Paulo falou que você deve ir no açougue comer de tudo. Um açougue de um judeu ali não vai ter carne de porco. Então existem argumentos assim falaciosos que as pessoas inserem o carne de porco ali, porque na verdade eles querem se justificar o desejo do coração para comer. Tá? Então cuidado com esse tipo de coisa. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu não estou aqui apenas vomitando regras para vocês. Ah, pode, não pode. Eu quero que vocês entendam o seguinte: deixe de lado o seu desejo carnal. Deixe de lado as suas paixões, o seu apetite pervertido. Porque você é templo do Espírito Santo. O que você coloca, tanto pela boca, ouvido, pelos olhos, isso com certeza pode contribuir no seu crescimento espiritual, como também pode te prejudicar. Nós não somos lixeiros, né? O nosso corpo deve entrar coisas boas, agradáveis. Não é assim que Paulo diz que tudo que é agradável, tudo que for de boa fama, se tem alguma virtude, então nossos pensamentos também devem estar nisso. Então, comer o que você quiser não é bem assim a teologia de Deus. Deus não deu libertinagem. A graça de Jesus não te dá libertinagem, te dá liberdade, é verdade. Mas libertinagem é fazer o que você quer, do jeito que você quer, e entender que você não terá consequências. Você terá consequências sim. Então eu prefiro ficar na liberdade de Jesus, na liberdade cristã, onde dentro dessa liberdade existem muros de proteção. As leis, os mandamentos, elas nos protegem de consequências desastrosas. Então eu prefiro ficar dentro dessas leis, porque quando eu transgrido as leis do Senhor, o prejuízo ele pode ser eterno. Tá? Então cuidado com isso. E se existe algum argumento para dizer para você para não comer carne de porco, o melhor argumento que existe é: Deus falou para não comer, ponto. Esse é o melhor argumento. Eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer aos homens e os desejos dos homens. Deus te abençoe ricamente. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha para o seu irmão, para o seu amigo que ainda se alimenta disso e acha que não tem problema nenhum. Mostre para ele, com amor, com carinho, de que isso não é verdade. A gente não pode comer o que a gente quer e tem desejo. Que o simples fato de fazer uma oração, então está tudo liberado. Isso é perigoso. Isso não é teologia. Isso aí está mais para malabarismo religioso ou desejos do coração do que a palavra de Deus. Deus te abençoe. Espero te ver num próximo vídeo. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias.